Buenas tardes, chicos e chicas. Então, essa semana eu deixei os vídeos lá para vocês, mas teve vários alunos perguntando, né? Por quê? Esse conteúdo da página 5 de espanhol é sobre verbos. É um verbo que nós já estudamos, que é o verbo no presente do indicativo. O que nós estudamos no ano passado? Os verbos regulares. E esse ano nós vamos estudar os verbos irregulares. Então, vamos recordar lá do início. O que nós temos que saber, então, sobre esses verbos regulares no presente do indicativo? Que eles vão falar sobre o quê? Sobre o presente, né? O nome dele já diz, é o presente. São ações que acontecem no momento que se fala, nesse momento. Também serve para contar algo, né? Mas algo que acontece no momento presente. Então, para nós entendermos como que funcionam os verbos em espanhol, vamos começar por aqui, ó. Na página 5 da apostila de vocês tem esse conteúdo, né? Que é dessa semana. Mas aqui nós temos, olha só, os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles são o que dentro de uma frase? Geralmente é o sujeito da frase, né? Então, nós temos que saber isso aqui para poder conjugar, olha só, cada verbo aqui está conjugado em uma pessoa, em um pronome. Então, a primeira pessoa é pienso, né? Mas vamos aqui, ó. Primeira pessoa, então, yo. O yo é o que no português? É o eu. O tu é a segunda pessoa do singular, né? Tu. A mesma coisa em português. Terceira pessoa do singular, ele significa ele. Ella ou ella significa ela. Nós temos também, olha só, usted. Usted vai significar você ou senhor, senhora, tá bom? Depois nós temos a parte que vem, ó, plural. Aqui, essa parte de cá, ó, é plural. Então, são as pessoas que vão seguir o plural. Então, significa que é mais de um, né? Tem que ser mais de um, senão não é plural, né? Então, nós temos aqui nosotros, nosotras. Então, nosotros e nosotras é o mesmo que nós do português. Então, no espanhol, nós temos o masculino e o feminino. No português, nós temos só uma que vai destacar masculino e feminino. Vai servir para os dois, né? Que é nós. No espanhol, então, é nosotros masculino, nosotras feminino. Depois nós temos, olha só, a segunda pessoa do plural, que é vosotros e vosotras. No português é o quê? Vós. Depois nós temos a terceira pessoa do plural, olha só. Ellos, eles, ellas, elas. E ustedes, vocês e senhores e senhoras, né? Então, aqui nós temos singular e plural. Primeira, segunda e terceira do singular. Primeira, segunda e terceira do plural. Vamos lá para os verbos regulares no presente do indicativo. Coloquei aqui para vocês as terminações, né? As conjugações. Primeira conjugação, AR, assim como no português. Segunda, ER. E a terceira, IR, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó. Coloquei o verbo amar. Os verbos do presente do indicativo, vocês irão perceber que é igualzinho do português, né? Não tem muita diferença. O que vai complicar um pouquinho vai ser os verbos irregulares, que é o que nós vamos estudar essa semana, tá bom? Então, se você quiser, pode fazer a anotação aí, escrever tudinho que eu escrevi aqui também para vocês poderem olhar depois, conferir e poder estudar, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei o verbo amar aqui. E aí eu destaquei aqui, ó, separei o AR. Por que o AR? Porque é a primeira conjugação, né? Depois eu tenho aqui o verbo beber. O verbo beber, a terminação dele é ER, então a conjugação dele é a segunda, né? Depois eu tenho o verbo vivir, que é viver no espanhol. Viver no espanhol, terminado em IR. Então eu coloquei aqui a separação da terminação dele, IR. Por que eu marquei aqui? Destaquei o infinitivo de cada verbo, que é essa terminação. Porque sabendo isso aqui, eu sei qual é o meu radical, a minha raiz do verbo. Então, eu já sei que a minha raiz só chega até aqui. Aqui também, só chega até o B. E aqui só chega até o V. O que eu vou fazer? Eu vou escrever
6 vezes esse ame aqui. Escrevi 6 vezes aqui, aí eu tenho que saber o quê? A terminação dos meus verbos no presente do indicativo. Nesse caso aqui, eu tenho o para a primeira pessoa. Olha só, o se repete em todas as conjugações. Primeira, segunda e terceira conjugação. É sempre o. Primeira pessoa é sempre a terminação o. Depois eu tenho a segunda pessoa, que é o tu. Nesse caso aqui, eu tenho a S. Olha só, a segunda e a terceira conjugação, eu tenho o quê? ES. Então, se repete, né? Na primeira conjugação, a terceira pessoa do singular é a. Como tá aqui, ó. A. Agora, a segunda e a terceira conjugação é o quê? É a letra E. Então, ela vai se repetir aqui. Terceira pessoa do singular é a letra E, para a segunda e para a terceira conjugação. Depois nós temos a primeira do plural. Qual é a terminação? A, M ou S. Para a primeira conjugação, né? Para a segunda e para a terceira conjugação, eu vou ter uma diferença aqui. Observem que na primeira pessoa do plural, eu tenho o E para a segunda conjugação, mas aqui na terceira conjugação eu tenho a letrinha I, que vem daqui, né? Letrinha I. Na segunda pessoa do plural, eu vou ter, na primeira conjugação, a IS. Na segunda, EIS. E sempre com acento aqui. Na terceira, eu só vou ter o quê? IS, I com acento. Então, nessas duas pessoas aqui, vai ser diferente, né? Vamos aqui, ó, para a terceira pessoa do plural. Estamos na primeira conjugação, AN. Na segunda conjugação, EN. E na terceira, também, EN. Então, eu quero que vocês percebam aí que nós temos uma conjugação somente para a primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR. A segunda e a terceira conjugação, eles são iguais na primeira, segunda, terceira do singular e na terceira do plural. Somente vai ter diferença aqui, ó. Na primeira pessoa do plural e na segunda pessoa do plural. Nós temos o E para a segunda pessoa, ou segunda conjugação, e o I para a terceira conjugação, tá bom? Então, essa é a nossa terminação dos nossos verbos. Vamos ver aqui como é que é igualzinho no português? Olha só, primeira pessoa, eu amo, tu amas, ele ama, nós outros amamos, vosotros amais, e eles amam. Então, é igualzinho no português, né? Perceberam aí? O verbo beber. Eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós outros bebemos, vosotros bebeis e eles bebem. O verbo vivir, que é o verbo viver do português, né? Ele fica assim, eu vivo, tu vives, ele vive, nós outros vivimos, vosotros vivis e eles vivem. Tranquilo? Então, eu coloquei aqui, ó, para vocês lembrarem que é a segunda conjugação e a terceira conjugação, tá bom? No que? Na primeira pessoa do plural e na segunda pessoa do plural. Essas duas vão ser diferentes. As outras, olha só, é igualzinha, né? Então, nós temos o quê? Duas conjugações diferentes. Uma só para a primeira conjugação e outra para a segunda e para a terceira conjugação, com exceção da primeira e segunda pessoa do plural, que aqui vai mudar. Vamos lá para as frases aqui. Eu coloquei algumas frases. Para a gente identificar numa frase, né, qual é o verbo, qual é a pessoa que está sendo conjugada esse verbo, então nós vamos ver aqui, ó, a frase. Eu vivo em Rondônia. Rondônia é nome próprio, então não muda, né? Então eu estou falando o quê? Eu, porque eu sei que eu é a primeira pessoa, eu. Se é a primeira pessoa, o que eu vou colocar aqui no verbo? O, porque vem do verbo vivir, né?
vivir é terceira conjugação. Se eu olhar aqui, na terceira conjugação, primeira pessoa, eu tenho o yo, que é terminação o. Vivo. Ok aqui? Tu vives em Rondônia. Olha só, Rondônia não muda, né? Nome próprio. Mas aqui eu tenho já a segunda pessoa, tu. Eu sei que a segunda pessoa, a terminação dela é o quê? ES, porque é o verbo vivir, terminação IR, conjugação, terceira conjugação. Então, olha só, segunda pessoa, ES, ok? Então, vamos lá para o verbo irregular. Esse foi o verbo regular que eu falei. Agora vamos para o verbo irregular. O verbo que nós estamos estudando hoje, essa semana, né? É o verbo que ele vai ter o quê? Um câmbio, olha só, um câmbio. Câmbio é o quê? Uma mudança de E para IE. É o que aconteceu aqui, ó, na frase do verbo siento. Siento vem de quê? De sentir. 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 Qual é a conjugação? IR. Terceira conjugação. IR aqui, né? Olha só, terceira conjugação. Aqui. Ele fala assim, Ágata, a veces siento que sos de essas mulheres. Então, ele tá falando, né? Ele tá falando, eu sinto, olha, eu sinto que você é dessas mulheres, né? Então, é isso que ele falou. Se ele tá falando, então ele tá falando em primeira pessoa, porque é ele que tá falando alguma coisa da Ágata. E aí, eu sei que o verbo irregular no presente do indicativo, o que vai acontecer com os verbos que tem a letrinha E? Ele vai mudar para IE. Por isso, olha só, aqui tem o E e aqui ele mudou para IE, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. As pessoas que os verbos vão ser conjugados. Aqui nós temos o verbo de primeira, segunda e terceira conjugação. Isso vai acontecer em todos eles. Onde é que vai acontecer a irregularidade desses verbos? No meu radical. Olha só, aqui eu tenho a terminação, né? AR, primeira conjugação. Eu tenho a letrinha E aqui. Então, eu sei que a letrinha E, nos verbos terminados em AR ou nos verbos do presente do indicativo, os verbos irregulares, o que vai acontecer? Eu tenho que mudar para IE. E é isso que aconteceu aqui, ó. Tá em vermelho em destaque para vocês. Lembra que eu falei que aqui, na segunda e terceira conjugação, os verbos da primeira e segunda pessoa do plural, eles não mudam, né? Eles têm uma diferença, quer dizer, eles têm uma diferença. Aqui tem E e aqui só tem I, né? Aqui, o que vai acontecer nos verbos irregulares? Os verbos de primeira e segunda conjugação, aqui, deixa eu marcar. Primeira e segunda conjugação, ou segunda pessoa do plural, eles não vão mudar, olha só. Se vocês observarem, todos eles têm a letrinha I junto com a letrinha E. Mas esse, da primeira pessoa do plural e da segunda pessoa do plural, não vai ter. Então, vocês podem observar aí. Todas elas não vai ter. Então, vamos ver aqui o verbo pensar. Pensar, eu sei que tem a letrinha E, então tenho que mudar para IE. Quais pessoas que eu vou mudar? Primeira, segunda e terceira do singular e a terceira do plural. Só essas receberão a letrinha I junto com a letrinha E, no lugar da letra I. Isso vai acontecer em todos eles, tá? Então, vamos ver aqui. Yo pienso. Tu piensas. Ele piensa. Nosotros pensamos. Vosotros pensáis. Ellos piensan. Yo entiendo. Tu entiendes. Él entiende. Nosotros entendemos. Vosotros entendéis. Y ellos entienden. Preferir. Yo prefiero, tú prefieres, él prefiere, nosotros preferimos, vosotros preferís e ellos prefieren, ok? E isso também vai acontecer com esses verbos que estão aqui. Então, todos eles também vão receber a letrinha IE. No caso... Deixa eu ver aqui. No caso do verbo querer aqui, o que vai acontecer? Eu sei que o ER é a terminação, então ele vai sair.
Tudo isso aqui é o meu radical, é o que eu vou utilizar para fazer a conjugação do meu verbo. Então, se eu quiser conjugar esse verbo, eu tenho que colocar, mas eu sei que tem a letrinha E. A letrinha E vai mudar para que é eu quero. Então, eu sei que até aqui eu tenho que escrever ele, né? Até a letra E. Aqui é a minha terminação. E eu sei que eu tenho que colocar a letrinha IE. Na segunda pessoa, tu quieres. Terceira, quiere, queremos. Primeira do plural. Não mudou, né? Quereis, não mudou também. É a segunda do plural. E a terceira do plural fica quieren, muda novamente. Então, somente essas duas pessoas aqui não vão mudar. Isso vai acontecer com todos os outros verbos aqui também, tá bom? Espero que tenha esclarecido mais. Vou mandar um áudio também falando sobre a atividade.